Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para te falar um pouco mais sobre o propósito de vida e uma forma muito especial que poucos conhecem para se conectar com o propósito. Eu sempre explico durante as minhas aulas, nos meus cursos do propósito, que existem duas conexões básicas do propósito. A primeira conexão é você saber quais são os seus talentos, né? Como é que você funciona, né? O seu funcionamento. Por exemplo, eu faço um exemplo que eu gosto de fazer, que é o exemplo da questão assim, por exemplo, imaginamos que eu sou uma pessoa que dirige, né, algum carro, então eu posso ter um carro de corrida, um Jeep, né? Existem carros que são bons para entrar numa estrada, uma estrada assim, de trilha, né? E existem esses carros que precisam andar no asfalto, numa estrada super veloz. E existem carros caminhões que servem para transportar muitas pessoas. Então, às vezes tem um carro muito potente, mas esse carro potente ele tem que transportar carga, outro é potência para velocidade. Cada carro, né, tem uma função diferente. Então, isso é o que? É o talento, né? Então, é o que essa máquina traz. Então, cada um de nós, o Stefano, né, o Marco, a Tatiana, a Maria, né, a França, cada pessoa tem uma máquina diferente, como se fosse um talento. Então, assim, se Stefano é um carro de corrida, o Marco é um carro de trilha, né? Cada um de nós tem um funcionamento. Isso é o talento de alma, né? E depois nós temos o quê? O que você vai fazer com isso? Porque eu vou fazer um exemplo. Você pode, por exemplo, adquirir um caminhão e esse caminhão ele vai servir para transportar determinada carga. E existe um caminhão que vai transportar pessoas, né? Existe um caminhão que vai trabalhar no Peru. E um mesmo caminhão da mesma marca, do mesmo modelo, vai trabalhar na Alemanha. E vai servir um outro propósito. Então, primeiro você tem que entender qual é o seu talento de alma, sua máquina. Como é que sua máquina funciona? E depois que você entender seu talento de alma, você tem que dizer, tá, e como é que eu vou usar esse talento? Que tipo de propósito eu vou servir, entende? Então, o que acontece? Eu acredito, né, que um dos problemas, né, que muitos terapeutas e também pessoas que buscam autoconhecimento se atrapalham bastante, é, por exemplo, acreditar que uma ferramenta que serve para trabalhar essa questão assim da direção da vida possa te ajudar a entender o talento de alma. E isso é errado. Por quê? Porque você tem que usar ferramentas aqui para entender isso. E para cá existem outras ferramentas. Então, eu, Stefano, com as pesquisas que eu fiz até hoje, né, acredito, por exemplo, que para trabalhar a direção da sua vida, por exemplo, eu escolhi utilizar a astrologia. Eu acredito que a astrologia é muito boa, é um ótimo caminho. Mas que a astrologia ela é muito boa para direção, mas não tanto para entender o seu talento de alma. Para entender o seu talento de alma, eu acredito que a melhor ferramenta é o Enneagrama. Então você tem que entender qual é o seu Enneagrama para entender o seu talento de alma. E depois você precisa estudar astrologia para entender a direção da sua vida. Cada coisa tem um propósito. O Enneagrama foi criado para um propósito. A astrologia para outro propósito. E quando você entende que cada conhecimento tem um propósito diferente, você aplica aquele propósito da forma certa, da forma sagrada. E você conseguirá alcançar o máximo dos resultados. Então eu sempre digo, pessoal, esquece essa história do signo. Ah, eu sou Áries, eu sou Touro, eu sou Gêmeos. Não existe isso. Você está usando de forma profana um conhecimento sagrado, né? Todos nós temos 12 signos. Todos nós temos 12 signos, repito. Para o lado de você que ainda não entendeu, você não é um signo zodiacal. Você tem que ter os 12. Toda vez que você repete que você é um signo zodiacal, você está atrapalhando o seu propósito de vida. Porque você tem que trabalhar as 12 áreas da vida, não pode fixar em uma só. Ok? Agora, o Enneagrama, ele foi feito para isso. O Enneagrama, ele é assim, você entender qual é a sua personalidade do Enneagrama, como funciona o seu ego,
né? O ego é o quê? A maneira como você se manifesta na matéria. E aí sim, você pode ser tipo 1, você pode ser tipo 2, você pode ser tipo 3, você pode ser tipo 4, até um 9, né? São 9 tipos de personalidade. Então o Enneagrama é uma ferramenta alquímica para isso. Então estude Enneagrama, faça um teste do Enneagrama. Aqui embaixo nesse vídeo eu vou pôr o teste de um grande amigo meu, que é o Marco Meda, que é um professor de Enneagrama, é o meu professor de Enneagrama, e se você fizer o teste, você vai saber, no final do teste, você vai ter 3 notas desse teste. Aí você vai dizer assim, você vai ter tipo 7, tipo 4, tipo 3, e vai aparecer uma pontuação. Aonde você tiver mais pontuação, é onde tendencialmente você pode ter o seu tipo. Mas o teste não vai dizer que você é aquele tipo. Ele vai dar uma tendência. Depois você tem que assistir os vídeos do Marco Meda que relatam assim, como é um tipo, como é outro, e aí você vai sentindo, né? Ninguém vai dizer para você de forma definitiva qual é seu tipo, mas você tem que estudar e entender qual tipo faz sentido para você. Eu, às vezes, quando atendo pessoas, assim, a pessoa começou a falar, em 10 minutos eu consigo entender qual tipo da pessoa. Mas eu não falo para ela às vezes, porque eu não quero julgar a pessoa, mas isso me ajuda a entender o processo, né? Então, é muito legal isso, é uma ferramenta incrível. Só que assim, cuidado para não julgar as pessoas, tá? Porque quando a gente usa, por exemplo, fulano é de Áries, fulano é de Gêmeos, a gente julga. E aí você vai começar a julgar pelo Enneagrama. Então isso também é errado. Não é para julgar, porque cada Enneagrama, ele tem um vício, que é tipo assim, uma tendência a exagerar no ego, mas também um talento. Então assim, cada um de nós é perfeito assim como é, e a gente só tem que entender o nosso talento e colocar essa máquina para fazer acontecer. Tá vendo? Puxa vida, um carro de trilha gasta muito pneu. Um carro de trilha gasta muito com manutenção. Tudo bem, mas para quê? Para que você possa subir na ladeira, né? Mas o carro veloz gasta muita gasolina. Claro, porque você tem que ser rápido, né? Então o vício do carro veloz é que ele gasta muita gasolina, mas ele também chega a 300 por hora, né? Então um carro de veloz, ele anda muito rápido, né? Só que ele gasta muita gasolina. Então, e claro que quando você tem uma coisa boa, de um talento, tem também um lado vicioso, né? E a gente tem que só entender como potenciar essa máquina que nós temos sem julgamento, né? Sem como dizer, fulano é isso, né? Mas é muito poderoso porque a gente vai começar a se conectar de verdade e a entender o processo. Então eu te aconselho a você, para você entender o propósito de vida, a você estudar o Enneagrama e a você estudar a astrologia depois. Mas eu acredito que primeiro você tem que entender o Enneagrama, para depois aprofundar na astrologia. Esse é o conselho que eu como alquimista te dou, né? E aí primeiro assim, antes de tudo, faça o seu teste de Enneagrama básico e verifique isso, verifique qual é que é, e depois, quem sabe, você pode aprofundar em um seminário do Enneagrama, em um curso de Enneagrama, né? Quando tiver a sua hora, você poderá entender melhor sobre isso. Um abraço alquímico do Stefano.